Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para trazer um material interessantíssimo que está publicado aqui no portal da Revista Fórum, um material assinado pelo Julinho Bittencourt, que traz um vídeo do pastor que hoje se intitula como ex-bolsonarista Ottoni de Paula, que desmente a Michele Bolsonaro. Para quem não está entendendo, a Michele Bolsonaro vive se vitimando por aí, choramingando, dizendo que o marido dela está sendo humilhado, que ela não pode mais fazer nem culto em casa e que isso é um absurdo, que ela precisa sair da própria casa para poder professar a sua fé. E aí o Ottoni de Paula, que conhece o universo do bolsonarismo e que rompeu ano passado com o bolsonarismo e que vem buscando inclusive ter distância cada vez maior e quer agora, né, separar o bolsonarismo da igreja evangélica, ele foi desconstruiu a narrativa da Michele Bolsonaro. A Michele foi visitar uma igreja, alegando ali que ela não pode mais fazer cultos na sua própria casa, que ela precisou sair de casa para ir visitar uma igreja, porque segundo a própria Michele Bolsonaro, palavras dela, eu vou ler aqui: hoje eu não posso fazer mais o culto doméstico. O meu culto que sempre fiz todas as semanas. Hoje tenho que sair da minha casa para ir para outra casa poder orar, porque até isso foi cerceado, segundo a Michele Bolsonaro, na igreja. Para uma crente, a Michele Bolsonaro é muito mentirosa. Lembrando que na Bíblia, a mentira é pecado. O ódio que ela propaga também, chamando Lula de cachaceiro, atacando o presidente Lula, também é algo muito estranho, né? Já que a fé cristã protestante prega algo, chega desfocou aqui quando fala da Michele Bolsonaro, prega algo completamente diferente daquilo que a própria Michele tem tentado vender por aí. Aí o Ottoni de Paula, que inclusive está rompido também ali com algumas lideranças religiosas do Rio de Janeiro, ele falou que a Michele Bolsonaro está mentindo e que está sendo oportunista e que inclusive o Silas Malafaia é quem estaria supostamente, segundo o Ottoni de Paula, por trás ou como responsável por incitar essa narrativa. Palavras do Ottoni de Paula. É uma narrativa falaciosa e mentirosa, oportunista e para autoproteção. Essa de que nós estamos diante de uma guerra religiosa, disse Ottoni de Paula, que inclusive foi alvo da Polícia Federal em 2021, por ordem do Supremo Tribunal Federal, por incitar ataques à democracia e incitação, inclusive, de violência. E ele deixou claro que ele não estava defendendo o ministro Alexandre de Moraes, já que ele, inclusive, já tinha sido, inclusive, averiguado por ataques que ele teria feito, mas que não dá para alegar que essa história é perseguição religiosa. Ao contrário, a Michele pode sim realizar o culto dela na casa dela, pode sim abençoar o marido, perguntar se ele aceita Jesus como seu verdadeiro salvador. O que ele não pode, o que ela não pode fazer, como o Ottoni de Paula bem deixou claro, é levar um monte de gente para a casa dela, porque a casa dela virou uma prisão domiciliar do marido. Palavras do Ottoni de Paula. Segundo Ottoni de Paula, ao contrário do que pregam Malafaia e Michele, não se trata de uma perseguição religiosa. Eu sou, entre aspas, né? Eu sou a única voz a estar nesse contraponto com eles. A única voz dissonante, porque não quero que leve a igreja para esta vala comum. O parlamentar fez um apelo direto à ex-primeira-dama. Abre aspas e fecha já, tá? Por favor, irmã Michele, deixa a igreja fora disso. Ela já sofreu demais com essa polarização. O nosso ministério é o da conciliação e não da polarização. Ottoni de Paula, que apesar de se definir como de direita, conservador, não é mais bolsonarista, pelo menos até ou desde o ano passado, onde passou inclusive a se colocar como crítico dessa disputa religiosa, barra evangélica, barra protestante, barra política que o bolsonarismo, junto com o Silas Malafaia, estão tentando fazer. O próprio Ottoni de Paula faz questão de deixar claro que não existe perseguição religiosa, que ninguém que está respondendo pelo que está fazendo está respondendo pela sua fé, mas sim por ter atacado a democracia, por ter tentado dar um golpe de Estado e que neste momento Jair Messias Bolsonaro está preso e que por conta desta prisão é que não se pode, por exemplo, defender ali ou pelo menos trazer essa questão dos cultos na casa dela aglomerado. Ela deixa clara que essa narrativa de que esse governo... Isso palavras do Ottoni de Paula, tá? Ele deixa claro que essa narrativa de que o governo atual persegue pessoas religiosas ou de uma determinada crença não é verdadeira.
ele até cita aqui, ele já sofreu na casa dele busca e apreensão da Polícia Federal, ficou 2 anos sem poder utilizar a rede social direito, segundo ele, e ele não está defendendo o ministro Alexandre de Moraes, mas defendendo a verdade da igreja e protegendo a igreja daquilo que os líderes estão tentando fazer, que é criar uma suposta guerra política misturada com guerra religiosa. E que isso não pode continuar, palavras do Antônio de Paula, com essa narrativa de que o governo atual, que é de esquerda, quer destruir a igreja, quer destruir a cristandade. Que se eles começarem de novo com essa narrativa, vai estar basicamente atiçando informações falsas e dizendo que cristãos protestantes estão sendo vítimas de uma perseguição que não existe, uma perseguição religiosa que é falsa, que nenhum pastor pode citar isso porque essa não é verdadeira a situação. O que está acontecendo, segundo o próprio Antônio de Paula, é que o Bolsonaro pode sim ter a bênção da sua mulher na casa dele, pode sim ser ouvido, né, como alguém que deseja ou não ouvir ali a palavra de Deus, mas como a casa da Michelle virou um local de prisão domiciliar, que realmente não se pode abrir para todo mundo, mas que ela está sim autorizada a promover a sua fé, autorizada a abençoar o seu marido, autorizada a promover o seu culto. Isso aqui é importante a gente estar ouvindo, por quê? Porque vem de um pastor que até pouco tempo atrás era um desses bolsonaristas raízes, que inclusive dizia que se o Lula fosse na casa dele, receberia o Lula a bala. E muita gente questionou ano passado, quando eu anunciei que eu não era mais protestante, né? Eu anunciei acho que em fevereiro ou foi em março de 2024, que eu não era mais protestante. Eu fui protestante por mais de, sei lá, 15 anos, 20 anos da minha vida, e aí eu decidi que eu não seria mais cristão protestante. Muita gente questionou, e uma das coisas que me fez desistir da cristandade protestante foi o que fizeram com a igreja nesse momento. A igreja evangélica e uma parte pequena ainda da igreja católica tem sido utilizada, mas massivamente a igreja evangélica tem sido utilizada por figuras como Silas Malafaia, Marco Feliciano e outros tantos indivíduos para propagar ódio ao próximo e não o amor que Deus prega na Santa Bíblia. Quando não só propaga ódio, propaga mentira, como a Michelle, que recentemente foi para uma igreja chamar Lula de cachaceiro. Quando foi para outra igreja e ouviu algumas palavras em desagravo, que ela não gostou do Bolsonaro, aí choramingou, que o momento é muito triste, que o momento está sofrido. Imagina, Michelle, para quem perdeu um ente querido durante a pandemia da Covid-19, afinal, seu marido matou por ação ou por omissão 700 mil pessoas. Se ele tivesse feito o básico, pelo menos 450 mil poderiam ter sido salvas. O que é que ele fazia? Eu tô com Covid, eu tô com Covid. Vamos parar de mimimi, tem de encarar isso de frente, vai ficar chorando até quando? Então agora chegou a hora dele parar de mimimi e enfrentar o problema dele de frente. Quanto à cristandade protestante, eu espero, meus amigos, que vocês que são da igreja aí, acordem, que estão sendo basicamente utilizados pela Michelle e pelo Bolsonaro para serem utilizados ali como instrumento de massa de manobra para conseguir atender os anseios de lideranças como Silas Malafaia e outros tantos indivíduos que utilizam a palavra de Deus não mais como instrumento de meditação, de salvação e de conforto, mas como instrumento de perseguição, desinformação e ódio ao próximo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!